O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, é uma alegria pela primeira vez estar celebrando aqui na minha paróquia de origem. Eu sou natural de São João del Rei. Durante 23 anos da minha vida morei aqui no Guarda-Amor, sou membro da comunidade Querigma, que também tem atividade aqui em São João del Rei. E atualmente eu sou padre, há poucos dias, não faz nem um mês, que fui ordenado em Belo Horizonte. Atualmente eu sou pró-reitor no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, lá no Alto da Serra, em Caeté. Uma alegria estar aqui hoje com amigos, parentes. Hoje aqui também é o dia do meu aniversário. Então são várias datas significativas. Estar aqui nesta igreja, estar aqui junto com vocês, celebrando junto ao Senhor. E o Evangelho nos coloca diante de um questionamento que, se ainda não fizemos, devemos fazê-lo, porque é essa pergunta que move a nossa vida de fé. Quem é Jesus para você? Parece algo subjetivo demais, mas é o que Jesus pergunta para os seus discípulos. Primeiro ele pergunta aquilo que o povo pensava a respeito dele, e em seguida ele pergunta para os seus discípulos. Pedro, como líder do colégio apostólico, responde: Tu és o Messias. Quem é Jesus para você? Se nós não tivermos a capacidade de responder a esta pergunta de uma forma profunda, toda a nossa vida de fé, ela pode estar comprometida, porque a nossa fé cristã católica, ela se baseia nessa relação de intimidade com o Senhor. Se dele eu não sou íntimo, se diante dele eu não sei qual é a minha posição, então a minha vida de fé se compromete negativamente. É preciso que nós tomemos a nossa posição diante do Senhor. Diante do meu pai e da minha mãe, eu sou filho. Essa é a minha posição. Diante da comunidade, na igreja, eu sou padre. Essa é a minha posição. Todos nós, em sociedade, temos uma posição diante das pessoas, diante das coisas. E diante do Senhor não pode ser diferente, porque quando nós deixamos de tomar a nossa posição, nós nos perdemos. É o que acontece com Pedro. Pedro, num primeiro momento, está na posição daquele que segue o Senhor, daquele que sabe o seu lugar. O meu lugar é aqui,
reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. Mas por um momento Pedro sai do seu lugar, deixa aquela posição e se coloca à frente de Jesus. Veja só a ousadia de Pedro querendo repreender a Jesus daquilo que Jesus estava falando. Pedro esquece do seu lugar. Pedro não é mais humilde, porque humildade não tem nada a ver com andar de cabeça baixa, talvez até com a roupa rasgada. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Humildade, de Santa Teresa de Ávila, é a verdade. E assumir a nossa posição, sobretudo diante do Senhor, é assumir a verdade. Pedro deixa de ser humilde, assume uma postura de quem é orgulhoso e quer se colocar na frente do Mestre, quer repreender ao Mestre, e o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. E Jesus então faz com que Pedro volte para o seu lugar. Não, Pedro, o seu lugar não é aqui. Não é você que sabe aquilo que o Pai reservou para mim, aquilo que eu tenho por missão. Pedro, volta para o seu lugar, porque os seus pensamentos não são como os pensamentos de Deus, mas são como os pensamentos dos homens. Abra aqui um parênteses para dizer que a nossa posição gera muito problema na nossa vida se essa posição não é assumida de forma correta. Quantos problemas existem nos relacionamentos por causa de uma posição errada? Se num casamento o homem não tem a figura ali daquele que é o homem, daquele que é o pai, daquele que por característica própria faz aquilo que é de homem, e não confunda isso com algo preconceituoso, com feminismo, etc. Não tem nada a ver, mas homem tem coisas que são de homem. Se o homem perde essa posição, a figura entre marido e mulher já começa a se confundir. Se a mulher começa a fazer aquilo que é próprio do marido, que normalmente é tido como a lei, como aquele que escolhe, as coisas já começam a ter problema. Se o filho deixa de ser filho e toma outra posição, também toda a casa, toda a família entra num desequilíbrio, porque o filho tem que ser filho. Não é o filho que toma a decisão das coisas, não é o filho que domina a casa, o filho, ele é filho. A gente não tem tanto tempo para falar sobre isso, mas isso gera tantos problemas nos relacionamentos, na família. Fecho parênteses e volto mais uma vez a repetir que saber quem é Jesus para nós nos fará assumir a nossa posição, o nosso lugar. Aquele que não sabe quem é Jesus, jamais assumirá o seu lugar. Se eu acredito que Jesus é somente alguém iluminado, alguém que veio a este mundo em posse de uma grande sabedoria, de uma retórica, até de um poder, mas que Jesus é só isso, a posição que nós teremos diante de Jesus não será suficiente. É preciso que nós alinhemos aquilo que nós achamos que o Cristo é, alinhando os nossos pensamentos e a nossa fé para assumir aquilo que Ele é de fato. É como nas nossas relações. A gente às vezes conhece uma pessoa e a gente acha que aquela pessoa é daquele jeito, que ela tem determinados pensamentos, que ela acredita nisso e naquilo. E à medida que nós vamos crescendo na intimidade com aquela pessoa, nós vamos percebendo, nossa, você não era bem aquilo que eu achava. E assim também é com Deus. É preciso estar próximo do Senhor para que saibamos aquilo que Ele de fato é. E só mesmo quem tem essa sede de querer saber quem é o Senhor, de querer responder no coração quem Ele é para mim, somente os que têm essa sede entrarão para a intimidade com Ele, buscando conhecê-lo. Porque não adianta os nossos pais transmitirem uma fé para nós se nós não tentarmos dentro de nós fazer este movimento de quem é o Senhor para nós. Tem que ser uma atitude nossa, tem que ser um passo seu, algo de dentro para fora. Os pais, os responsáveis, padrinhos,
podem ajudar nessa caminhada, podem ensinar a fé. Mas enquanto nós não tivermos esse desejo que brota de dentro e não vem de fora, enquanto nós, por conta própria, não quisermos buscar pelo Senhor, nós não chegaremos a esse ponto em que, como Pedro, levando do Senhor, claro, uma pancada, uma chamada de atenção, mas que pelo menos teve a oportunidade de alinhar aquilo que ele acreditava ser Deus para aquilo que de fato Deus era. Pedro pensava que o Messias, aquele que haveria de vir, seria um homem que viria na sua glória, que viria para ser rei neste mundo. Mas Jesus mostra que não. A primeira leitura, o Salmo e também o final desse evangelho mostra que Jesus, o Messias que haveria de vir, era bem diferente daquilo que as pessoas esperavam. Não seria aquele rei em poder, não seria aquele homem que reinaria aqui nessa terra diante dos homens, mas seria o servo sofredor. Seria o próprio Deus que carregaria nas suas costas os nossos pecados. Seria o homem e o homem que é Deus, que não voltou atrás, mas que assumiu a sua posição, a sua missão de como cordeiro morrer pelos nossos pecados. Pedro não esperava isso de Jesus. Pedro não esperava isso do Messias. Mas Jesus vem a este mundo para mostrar que ele veio para fazer uma obra muito maior do que Pedro esperava e do que tantos outros esperavam. Jesus veio para libertar-nos dos nossos pecados. Jesus veio para tirar das suas costas todo o peso que o mal, a morte e o pecado cravavam sobre nós. Essa é a obra que Jesus veio realizar. Jesus não veio sanar as nossas expectativas e Ele não faz isso nas nossas vidas. Jesus veio para realizar a sua missão e cabe a nós assumir o nosso lugar, de diante dEle, como estamos aqui celebrando esta Eucaristia, de reconhecer que estamos diante do Cordeiro, estamos diante do Senhor, como cantamos no Glória. Reconhecer que estamos aqui para poder adorá-lo e glorificá-lo por aquilo que Ele realizou nas nossas vidas. Nós estamos aqui para assumir o nosso lugar de homens e mulheres pequenos, que sem Deus não são nada. De homens e mulheres que muitas vezes não sabem sequer sobre a sua própria vida. Imagine sabermos aquilo que é o Senhor e aquilo que o Senhor quer para nós. Cabe para nós hoje, irmãos e irmãs, diante da pergunta quem é o Senhor, cabe a nós dobrar os nossos joelhos e deixar que o Senhor, por meio do Teu Espírito, revele a nós a sua verdade, a sua posição diante de nós. Coloque a sua vida diante do Senhor hoje, assumindo a sua fragilidade, assumindo a sua pequenez, com humildade, a saber que Ele é o Senhor. É Ele quem é o Todo-Poderoso, o Deus de justiça e de misericórdia, e que sem Ele, sem a sabedoria que vem de Deus, nós não saberemos responder a esta pergunta. Quem é Jesus para nós? Junto à fé que recebemos da nossa igreja, nos coloquemos de pé e professemos quem é Jesus para nós, quem é o Senhor para nós, conforme a igreja nos ensinou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,